Eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês o que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. A semana começou com uma degustação super legal, super especial, com 2 vinhos do projeto Vega Sicília. Estavam presentes o responsável pelo Macã, que é o projeto da Vega Sicília na Rioja, e o principal enólogo da Oremos, que é o projeto da Vega Sicília na Hungria, em Tokaj. Eu quero focar no Oremos porque foi uma conversa muito legal, muito legal, com o Robert Kindley, que é o principal enólogo desse projeto. Explico um pouco. Logo depois que teve a abertura econômica, que acabou o governo comunista na Hungria, a Vega Sicília decidiu comprar um vinhedo e uma vinícola lá, que é a Oremos. E o Robert foi contando de todas as dificuldades, de como se reconverte vinhedo, de clones complicados de furminte, que não eram, assim, que eram mais produtivos e que traziam menos qualidade. Ele foi contando várias histórias e só por isso já era uma degustação surpreendente. Mas teve mais. Primeiro, porque a Oremos tem os vinhos botritizados, que são doces, elaborados com a furminte e com outras variedades locais mescladas. E tem um vinho seco, aliás, 2 vinhos secos, que são elaborados apenas com a furminte. Desses vinhos, tem um que é super especial, que é o Petrax, que ele vem de um vinhedo, um pequeno vinhedo, que resulta num vinho mais mineral, mais salino, mais... Nossa, é um vinho que eu adoro e eu tive a oportunidade pela segunda vez de provar esse Petrax. Já estava muito feliz com a oportunidade e com essa conversa com o enólogo. Mas o final foi mais surpreendente. A gente teve a chance de provar com o enólogo 3 safras antigas do Tokaj. E aí, falando do vinho em que as uvas foram atacadas por esse fungo, pela Botrytis cinerea, e que tem toda a questão dos vinhos botritizados. Na minha opinião, e não só na minha opinião, os grandes Tokaj rivalizam com os grandes Sauternes em termos de qualidade, quando o assunto é vinho de sobremesa. Os 3 Tokajs que eu provei foram 2 com 5 putônios. Putônios é uma unidade típica de Tokaj, que é uma cesta onde eles colocam as uvas botritizadas. Então, se ele tem 5 putônios, foram 5 cestas dessas uvas botritizadas. Um desses vinhos era da safra de 1993 e outro era da safra do ano 2000. E para encerrar a noite, foi um 6 putônios da safra de 2014. E é muito interessante ver a complexidade que chega a esses vinhos, desde a nota de mel, de frutas secas, tem uma acidez marcante. Nossa, são vinhos que me encantam muito e que, para quem tiver oportunidade, eu super recomendo. E na saída do jantar do Oremos e do Macã, eu aproveitei, atravessei a rua e fui conhecer o novo bar de vinho que a Tássia e o Daniel vão inaugurar. Eles são um casal que são donos do Nelita e eles estão se lançando no desafio de ter um bar de vinho. A inauguração é prevista para essa semana. Eu conheci a adega, tá lindo, lugar de degustação. Me pareceu um lugar bem aconchegante e fico muito feliz em saber que vai ter mais um bar de vinho em São Paulo. Eu acho que vocês já perceberam que eu adoro provas verticais. Prova vertical é quando você prova o mesmo vinho elaborado em anos diferentes, em safras diferentes. E por que eu gosto tanto? Porque você consegue, a partir dessa prova, a partir do que você percebe na taça, entender um pouco qual é a espinha dorsal do vinho, qual é a proposta do enólogo e também sacar as variações de ano a ano, aquele ano que está mais chuvoso, aquele ano que está mais quente. E teve um dia dessa semana que eu tive a oportunidade de fazer 2 provas verticais. Isso é para ficar muito feliz. E foram, por coincidência, 2 provas verticais de vinhos italianos. No período da tarde, eu participei de uma masterclass do Patrick Lachapelle, que é um dos diretores da Ornellaia. Ornellaia é um dos grandes super toscanos ali elaborados na Itália. Foi a primeira vez que ele fez uma masterclass aqui no Brasil. A gente provou diversos vinhos, falou bastante da Toscana, falou bastante
Sangiovese, falou bastante de super toscanos, de vinhedos e tudo mais. E aí a gente provou o Ornellaia das safras de 2011, 2015 e 2021. Gostei bastante, principalmente do 2021, que é um ano que normalmente me surpreende mais em Portugal do que na Itália, mas esse vinho estava bem especial. E à noite teve um evento também bem interessante, no qual foram degustados 4 safras de um Brunello de Montalcino, de uma vinícola que é pequenininha, que é a Bel Poggio. Na verdade, a Bel Poggio é um projeto pequeno de um grupo grande na elaboração de Proseccos na Itália. Mas vamos falar de Brunellos, que foi o que me chamou muita atenção. Desses Brunellos, a gente provou a safra 2020, 2016, que estava divina, 2011 e 2006. E o interessante disso é que foi uma degustação, na verdade foi um jantar harmonizado lá no Restaurantino, e a harmonização foi conduzida pela Juliana Carani e foi muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de jantar ou almoçar no Restaurantino, eu super recomendo vocês ouvirem as dicas da Juliana. Ela mandou muito bem nessa harmonização. Ju, super obrigada pela aula de Brunello. Teve ainda, nessa semana, o lançamento de uma nova vinícola brasileira, que é a Vinícola Filosofia, e que é o tema do texto que eu escrevi para o Paladar, na Levan Filosofia. A Vinícola Filosofia, na verdade, ela é um filhote da Vinícola Góes, que é uma vinícola que faz muito sucesso ali na região de São Roque. Calma, preste atenção, não é para vocês torcerem o nariz com os vinhos de São Roque. O que aconteceu, e eu acho que foi uma visão de futuro do Cláudio Góes e equipe, que é o seguinte: eles estão ali em São Roque, eles elaboram um vinho com poda invertida, que é um Cabernet Franc, e eles perceberam o potencial dessa técnica de poda invertida ou dupla poda, que eu já comentei muito aqui. É aquela técnica que a gente engana a videira e faz ela produzir vinhos no inverno, aqui na região sudeste, centro-oeste e um pedacinho do nordeste. Nesse período não chove e tem maior amplitude térmica, onde você consegue uvas de melhor qualidade. Não quer dizer que todas as uvas que você consegue por poda invertida têm uma qualidade excepcional, mas apenas quer dizer que nesta região a viticultura ficou possível de fazer bons vinhos com essa técnica. O que aconteceu? A Góes percebeu isso, ela tem o seu Cabernet Franc ali de São Roque e decidiu focar em ter uma vinícola que elabora vinhos de poda invertida. A vinícola está sendo construída e vai ser inaugurada agora em outubro, e a proposta da Góes é fazer não apenas esse Cabernet Franc, mas também outros vinhos com uvas desse mapa aí que eu fiz para vocês. Por exemplo, eles estão negociando com a Uva, que é uma vinícola lá da Bahia, da Chapada Diamantina, estão negociando ter um vinho a 4 mãos. Eles arrendaram vinhedos da Casa Verrone, que é uma das vinícolas que começou há alguns anos já com poda invertida, para ter uvas para elaborar vinhos dessa região. E aí, no caso, eles apresentaram no lançamento da vinícola um Syrah que eles fazem em Fudre, dessa região de Tubi, que é onde está a Casa Verrone. Se perguntar a minha opinião do Syrah, ele vai nessa pegada de poda invertida, mas ele ainda tem madeira demais, mesmo elaborado em Fudres, para minha opinião. Mas o interessante é que a Góes está mapeando essa região aqui, esse mapa aqui do centro-oeste, sudeste, um pedaço do nordeste brasileiro. Deve ter alguma coisa em Brasília, deve ter alguma coisa com uvas do Rio de Janeiro. De repente, eles podem se tornar um polo, e eles estão trabalhando nisso, de ter vinhos com propostas diferentes, mostrando os diversos terroirs desse pedaço do Brasil que tem feito sucesso com esses vinhos de poda invertida. O projeto está começando e eu acho que é um projeto que a gente tem que ficar muito de olho e que a gente pode vir a se surpreender. Nessa semana também teve uma dança das cadeiras no mundo do vinho. No mesmo dia, eu recebi 2 comunicados. Em um deles, a Vinícola Guaspari, que também é de poda invertida, ali na Serra da Mantiqueira, comunica a saída da Fabrícia e a chegada do Paulo Bramer para ser o novo CEO da vinícola. Paulo Bramer é um profissional, vamos dizer, intrépido,
é um ótimo amigo também. E ele veio para o Brasil, é um brasileiro, morou muito tempo em Londres. E ele veio para o Brasil há uma década atrás, um pouco mais, um pouco menos, para abrir a Enocultura, que é uma das escolas de vinho que faz aquele curso W7. Ele tinha saído do W7 o ano passado, o ano retrasado, e assumiu a direção da Berckmann. E agora ele está assumindo a Vinícola Guasperi, o que significa que vai ter alguma coisa muito interessante nesses vinhos, nessa região, provavelmente em poda invertida, provavelmente ali valorizando o Espírito Santo do Pinhal e tudo mais. O segundo comunicado era exatamente da Berckmann, avisando o quê? Que o outro Paulo, que era o CEO da companhia, estava deixando a empresa e no seu lugar assume o Mariano Levy. O Mariano Levy é um argentino e ele veio para o Brasil no início dos anos 2000, quando ele era super jovem, e ele convenceu seu pai, o Vitor Levy, que era um empresário da Argentina, a abrir uma filial da sua importadora, da Gran Cru, no Brasil. Então, olha a bagunça. Paulo Bramer sai da Berckmann, mas na verdade ele não sai da Berckmann porque ele é sócio da Berckmann, então ele continua acionista e continua com uma cadeira no conselho, mas ele sai do dia a dia da gestão da Berckmann, que é uma importadora que vem crescendo aqui no Brasil. O Mariano Levy assume a Berckmann, não no lugar do Paulo Bramer, mas do Paulo Cordeiro, que era o anterior CEO da Berckmann. Então, tudo isso no mesmo dia, mostrando que o mercado de vinho, alguma agitação tem por aí. Há uma questão forte, principalmente na Europa, junto à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, de o quanto o álcool é prejudicial à saúde. Tem estudos que mostram isso, tem estudos que não mostram isso, mas as grandes organizações mundiais, elas questionam e elas pensam em sanções ao mundo do vinho. Esquecendo que tem várias pesquisas que mostram que o álcool, com moderação, e principalmente o vinho, que é uma bebida que você tem muito menos alcoólatras do que as demais bebidas, do que os demais destilados, pode ser uma coisa boa também. O fato é que a gente tem essa discussão, tem essa pressão de restringir o consumo de bebidas e tudo mais, e por isso eu fiquei muito feliz com um manifesto da Académie du Vin. A Académie du Vin é um órgão que reúne sommeliers, jornalistas de vários lugares do mundo. É um órgão mais técnico, eles fazem, se eu não me engano, uma viagem por ano e é uma imersão em uma região para aprender mais, para trocar experiências e tudo mais. E a Académie du Vin soltou um manifesto pedindo que o vinho seja reconhecido pela sua dimensão cultural, social e histórica e não pelo seu risco para a saúde. Espero que esse manifesto renda frutos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Espero vocês na semana que vem.